E aí, galerinha do nono ano, hoje na aula 1 a gente vai falar sobre notação científica. Na verdade, a gente vai relembrar da nossa última aula, né, um pouco sobre notação científica e vamos nessa aí, vamos ver o que é. Vamos lá. Pois bem, então a notação científica, ela surgiu, na verdade, ela foi criada com a intenção de a gente poder representar números muito grandes de uma maneira menor, reduzida, usando potência de base 10. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, a distância da Terra até a Lua, é um exemplo, tá? É um número muito grande, então geralmente a gente utiliza esse número em notação científica e uma outra distância que é a velocidade da luz em um ano, tá? Então, quantos quilômetros? Olha que número grande aí, tá? Esse número já passa dos quadrilhões, tá? Então, são esses números grandes que a gente utiliza. Agora, claro, não é obrigado só números muito grandes, pode também ser números muito pequenos, tá? Então, a notação científica ela serve tanto para números muito grandes como para números muito pequenos. E aí, isso aqui foi o que eu acabei de falar, né? Se utiliza a notação científica com potência de base 10. E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a expressão algébrica que determina essa notação científica. Então, o A representa o número, que é a parte inteira. Aí o 10, que é a potência, que sempre ele é fixo, né? Que é uma potência de base 10. E o N é a quantidade de vezes que você vai andar com a vírgula. Se você anda com a vírgula para a direita, ela vai ser negativa, esse N. Se você anda com a vírgula para a esquerda, esse N vai ser positivo, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, ó, tá? Que a gente vai tentar entender melhor nos próximos slides como é que ele se comporta, tá bem? Então, vamos lá. Então, olha só, a primeira regra é a regra do expoente, não, do expoente não, dos números que são maiores que 1, tá? Então, por exemplo, nós temos 2000. 2000 é um número maior que 1. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai ter que andar com a vírgula para a esquerda. Quando o número for maior que 1, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Então, andando com a vírgula para a esquerda, ó, andei uma, andei duas, andei três. Então, esse 3 vai ser o expoente do 10, porque eu andei 3 vezes. O expoente do 10 ele determina a quantidade de vezes, né? A quantidade de vezes que eu andei vai ser o número desse expoente. Então, como eu andei 3 vezes, foi por isso que eu circulei aí, tá? Já deixei circulado. E aqui está o 3, ó, tá? Ele é resultado dessa quantidade de casas que eu andei até chegar no 2. Quando o número for maior que 1, você vai andar com a vírgula para a esquerda até chegar no último número, tá? Então, eu cheguei nesse último número no 2, parei. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 3, porque eu andei 3 vezes. No próximo número, eu tenho aqui, ó, 7 milhões, não, 762.500. Então, eu vou andar para a esquerda. Então, vamos lá, eu andei 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu andei 5 vezes para a esquerda. Então, eu já coloquei aqui o expoente no 10, ó. 5, porque eu andei 5 vezes, tá? E a vírgula eu parei entre o 6 e o 7, que é o correto. Eu tenho que parar quando eu chegar no último número, à esquerda. Então, ficou 7,625. Aí, ó, tá? A próxima regra é dos números menores que 1. O número ele vai ser menor que 1 quando o número for menor que 1, você vai andar com essa vírgula para a direita e o expoente vai ser negativo. Então, o número é menor que 1, você anda com a vírgula para a direita e esse expoente ele vai ser negativo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você vai andar o 0,0008, 1, 2, 3, tá? E ainda mais uma, 4, tá? Então, você andou 4 vezes para a direita. Então, é por isso que o expoente aqui em cima, ele está menos 4, porque eu andei 4 vezes, e está negativo porque eu andei para a direita. Ando para a direita, ele fica negativo, ando para a esquerda, ele fica positivo, tá? E o 8, que foi o número que eu cheguei. Esse segundo aqui, eu vou deixar para vocês fazerem, aí no caderno de vocês, praticarem. E esse terceiro, vamos lá, o terceiro aqui, 805, ele é maior que 1. Então, se ele é maior que 1, então a gente vai andar com essa vírgula para a esquerda, ó. Vou andar uma, duas. O expoente está aqui 2, ó. Andei 2 vezes. E a vírgula ficou aqui entre o 8 e o 0. Então, 8,05. Como está aqui marcado em verdinho, aqui deixei manchadinho aqui só para chamar a atenção. Tá? No próximo, 3,12, que é maior também que 1.
vou andar para a esquerda. Então, eu vou andar 1, 2, até chegar no último número, que é o 3. Cheguei nele aí, ó. 3,12 e o expoente é 2 porque eu precisei andar 2 vezes para a esquerda. E é positivo porque eu estou andando para a esquerda, tá? O outro aqui, 7.924,5. É maior que 1, então eu vou andar para a esquerda também. Então, ó, 1, 2, 3, tá? 3 vezes para a esquerda, então está aqui o expoente, 10 elevado a 3, ó, tá? 10 elevado a 3. E a vírgula ficou entre o 7 e o 9, está aqui, ó, 7,9245, tá bem? Dando prosseguimento aqui, agora a gente vai para os números menores que 1 aqui embaixo, ó, 0,42 é menor que 1, então vai ter que andar com essa vírgula para a direita, até chegar no último número. Então, para chegar no último número, eu só preciso andar uma vez aqui, ó. Saiu entre o 0 e o 4 e foi para o 4,2. Então, como eu só andei uma vez para a direita, o expoente vai ser menos 1 e não 1, tá? Como eu estou andando para a direita, vale lembrar que o expoente é sempre negativo quando eu ando para a direita. E nesse outro também é menor que 1, eu vou andar para a direita. Vamos ver quantas vezes eu vou ter que andar. 1, 2, andei 2 vezes. Como eu estou andando 2 vezes para a direita, então esse expoente ele vai ser negativo. Aqui, ó, 2 negativo. E o 3,6 que está aqui multiplicando. Tá? Vamos agora para o último slide, que é uma observação que eu estou querendo trazer para vocês. Olha só. Quando se vai escrever uma notação científica, quando você tem um número e quer transformar ele em notação científica, a parte que está multiplicando a base 10, ela tem que ser uma parte, ela tem que possuir uma parte inteira. Ou seja, você não pode escrever 0, alguma coisa vezes 10 elevado a 2, por exemplo. Tá? Essa parte inteira tem que possuir um número antes da vírgula. Como está aqui, ó, o 4 antes da vírgula, que é do 4,85, o 8 está aqui antes do 5 e o outro 4 aqui do 4,92 também antes, tá? Se tivesse um 0 aqui, estaria errado, tá? Então, tem que ter essa parte inteira. Agora também não pode passar de 10. Essa parte inteira tem que ser entre 1 e 10, tá? Não pode chegar a ultrapassar isso. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem o 48,5. 48,5 é maior que 10. Tá? Então, a gente vai ter que converter ele, diminuir ele. Então, eu vou andar com essa vírgula para a esquerda. Como a gente viu, toda vez que a gente anda com a vírgula para a esquerda, a gente acrescenta 1 no expoente. Como eu só andei uma vez para a esquerda, então está aqui, ó, eu acrescentei apenas 1 ao expoente. O expoente era 2, eu acrescentei mais 1, 2 mais 1, resultou em 3. Está aqui, tá? Nesse próximo, o número aqui está menor que 1. A gente tem que deixar ele entre 1 e 10. Então, eu vou andar só apenas uma vez para a direita. Quando eu ando para a direita, eu vou diminuir 1 e não acrescentar 1. Então, está aqui o menos 1. Ó. Já está ele aqui. Ó. Se eu tinha menos 3, menos 3, menos 1, a gente viu no sétimo ano lá, que quando eu tenho números inteiros com os mesmos sinais, na adição, a gente repete o sinal e soma esses números. Então, menos 3 menos 1 vai nos resultar menos 4, tá? Isso lembrando porque eu estou andando para a direita. Como eu estou andando para a direita, é menos 1. Quando eu ando para a esquerda, é mais 1. Nesse próximo exemplo aqui, ó, 492,5, a gente vai ter que andar para a esquerda, porque ele está maior que 10. E eu tenho que deixar ele entre 1 e 10. Então, andando para a esquerda, eu vou andar 1, 2. Precisei andar 2 vezes. Como eu estou andando para a esquerda e eu andei 2 vezes para a esquerda, eu vou acrescentar mais 2. Sempre que anda para a esquerda, acrescenta mais. E quando anda para a direita, acrescenta menos. Tá? Então, antes eu tinha menos 3 aqui. Ó, tá vendo? Menos 3 mais 2 vai dar menos 1, que é o expoente atual. Então, a gente transformou esse número em 4,92. Tá? E o expoente foi para menos 1. Então, fiquem atentos a isso. Se cair numa lista de exercícios, se cair no teste, se cair numa prova, seja o que for que vocês vão fazer, se lembrar de que o número da notação científica ele tem que estar entre 1 e 10. Tá? Então, se ele tiver menor que 1, você tenta transformar ele maior que 1, andando para a direita e diminuindo o expoente. E se ele for maior que 10, você tenta diminuir ele e andando para a esquerda, e esse expoente ele vai aumentando a cada vez que você anda. Tá? Ando para a esquerda, aumenta o expoente.
ando para a direita, esse expoente vai diminuir, -1 a cada quantidade de casas que você vai andando. Tá? Então foi isso essa nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem comentar na descrição do vídeo. Repitam esse vídeo, dê pausa, anotem no caderno, tá, galera? Então, show de bola, valeu, abração, daquele jeito. Falou!